Pronto? Só está voltando aí ainda. Vamos continuar aqui. Estão me ouvindo bem aí? Dá um retorno, por favor, quem já está aqui. Paulo, Gabriel, Júlia, Ana Clara, Ana Beatriz, Ana Letícia. Eu estou escutando bem. Beleza. Eu estou escutando também. Beleza, Paulo, obrigado. Então, qual é a observação que eu fiz aí em relação à fórmula? Se a gente entende o sentido da fórmula, a gente usa esse sentido, esse raciocínio lógico para facilitar o cálculo e não para complicar. Então, eu particularmente, quando eu saí do ensino médio, eu posso arriscar dizer que eu acho que eu não sabia essa fórmula aqui. Eu não aprendi no ensino médio, eu posso ter recebido a informação, mas assim como vocês, quando eu pergunto coisas do ensino fundamental, eu não tinha entendido a fórmula, então eu não lembrava. Assim. Para mim, se eu perguntasse a distância entre pontos, eu fui descobrir, assim, reforçar isso mesmo. Na verdade, foi lá na faculdade. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a me preocupar mais em entender do que decorar. Por quê? Porque na faculdade o volume de informações ele é muito grande, então eu não dava tempo, como eu tinha dificuldade em decorar, eu não tinha tempo hábil para decorar tudo que eu precisava do ensino médio que eu não lembrava ou que eu não tinha aprendido, combinado com os assuntos relacionados ao próprio curso em si. Então, qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi destrinchar um pouco mais as fórmulas até eu entender o que elas significavam, sabe? Então, quando eu entendi esse comentário que eu fiz com o Pedro e com todos vocês, quando eu entendi o sentido dessa fórmula aqui, ó, eu parei de preocupar em decorar. Né? Então, não importa mais, eu não preciso decorar isso aqui, eu preciso entender o que ele significa. E o que ele significa, já que é a distância, que é o quadrado, que vai tirar a raiz disso, eu só preciso me preocupar com as distâncias entre as coordenadas. Para eu sair do 2 e ir para o menos 4, eu preciso percorrer 6 valores. Não importa se ele é positivo ou negativo, porque mesmo que seja menos 6, quando eu elevo ele ao quadrado, fica 36. Então, eu passei a me preocupar com a lógica do problema em si. Então, de 2 para menos 4, eu teria menos 6. E do menos 1 para o 2, eu teria 3. E eu faço aquela continha que eu fiz com vocês, 36 mais 9. Concordo com a linha de raciocínio de alguma coisa entre 6 e 7, tá, Pedro? Legal isso, importante. Às vezes ele vai dar alternativas para vocês lá que sejam valores menores do que 6 ou maiores do que 7, você já poderia descartá-los de cara, mas a maioria das vezes a opção para marcar vem nesse formato aqui, né? Em que eu tenho que trabalhar esse 45. Então eu vou fatorar o 45, vou descobrir que ele é 3 ao quadrado vezes 5, ou seja, 9 vezes 5. Raiz de 9 é 3, e aí fica 3 raiz de 5. Beleza. Quando eu falo de ponto médio em segmento, o que eu quero que vocês memorizem, entendam, né, e, na verdade aprendam, é que o ponto médio em segmento é como se eu estivesse calculando a média de todas as coordenadas. É exatamente isso, tá? Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, qual é a média entre 10 e 20? Qual é a resposta? Qual a média entre 10 e 20? Ué, professor, é 10, né? A média entre 10 e 20 é Não, é quanto? 15. 15. Como que eu faço isso? Eu pego 10 mais 20 e vou dividir por 2. Somos 2 e divide por 2. Isso. Se eu perguntasse qual é a média entre 10, 20 e 25, eu pego 10 mais 20 mais 25 20 mais por 25 3, divide por 3. Então, se eu tenho 2 números, eu somo os 2 números e divido por 2. Se eu tenho 3 números, eu somo os 3 números e divido por 3. A mesma coisa aqui em ponto médio, é a mesma lógica. Então, se eu tenho o ponto A e o ponto B, eu pego o x do A e o x do B, somo os dois e divido por 2. Eu encontrei o valor médio em x. Ó. É como se eu estivesse calculando a média entre o número 10, xa, e o número 20, xb. 10 mais 20 dividido por 2, 15. Então, eu faço a média de cada uma das coordenadas. Mesmo que eu tivesse um eixo z, eu faria a mesma coisa. Então, eu faço a média dos dois valores do x, encontro um ponto. A média dos dois valores do y, encontro um ponto e ligo esses pontos. Beleza.
Esse é meu ponto médio de um segmento. Né? Ou de um plano, aí vai depender do que ele tiver, mas a íntegra é a média das coordenadas. Porque cada coordenada aqui, ó, ele representa um número. Então, poderia ser muito bem 10 e 20, tranquilamente. Tá? Então, a fórmula é essa. O ponto médio é xmym, que representa pela fórmula xa mais xb dividido por 2. Aí, se eu tivesse que calcular o ponto médio de um intervalo de pontos, né? Se tivesse ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, eu ia somar todos os valores de x, ia contar quantos valores eu somei e ia dividir por essa quantidade. Então, se eu somasse 4 valores de x, eu ia pegar a soma dos 4 e dividir por 4. Se eu somasse 4 valores do y, eu ia pegar os 4 valores do y, somar todos e dividir por 4. Né? Então, eu tenho essas situações e essa fórmula ela muda conforme o número de pontos que eu estou analisando. Tá? Aqui, por exemplo, ó, agora não é uma reta mais. Agora eu quero calcular o ponto médio nesse triângulo ABC aqui. Triângulo ABC, eu tenho quantos pontos? 3. A, B e C. Pego o x do A, o x do B, o x do C, 3 valores. Somo os 3 valores e divido por 3. Se eu tivesse uma outra figura qualquer que tivesse 5, 6, 7, 8 pontos que fosse, eu ia pegar essas coordenadas, somar todas elas e dividir pelo número de valores que eu somei. Tranquilo? Exemplo. Considere o triângulo cujos vértices são A igual a menos 1 e 2, B igual a 4 e 3, C igual a 2 e menos 5. Desse triângulo, obtenha o comprimento da mediana, AM, as coordenadas do baricentro G. Tá? Baricentro, gente, é esse ponto médio aqui. Tá? Então, a letra B ela é mais fácil ainda. Por quê? Porque a letra B eu pego o menos 1 com o 4 e com o 2 fica menos 1 mais 4. 3, mais 2, 5. E meu x do baricentro vai ficar 5 dividido por 3, porque eu somei 3 valores. O y baricentro é 2 mais 3, 5, menos 5, 0. 0 dividido por 3, 0. Então, minha letra B, eu consigo fazer de uma forma bem mais rápida, usando esse raciocínio aí. Então, a letra B fica 5 sobre 3 e 0. Letra B. Como que eu faço a letra A? A letra A, eu preciso entender o que eu tenho que fazer primeiro. Quando ele quer o comprimento da mediana AM, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar do ponto A e ir até o outro lado. Então, eu desenho o triângulo, pego do ponto A e vou até o outro lado, de forma que eu vou dividir esse outro lado em duas partes iguais. Isso que é mediana. Né? A gente viu isso também. E agora eu tenho um ponto M desconhecido, só que eu sei que ele é o ponto médio entre C e B. Concorda comigo? Porque eu dividi esse segmento BC aqui, ó, ou CB, em 2. Então eu tenho condições agora de encontrar o ponto M. Encontro o ponto M e depois calculo a distância entre A e M. Encontrar como que a gente encontra o ponto M? A gente faz a média dos valores do X, do B e do X do C e faz a média dos valores do Y, do B e do Y do C. Encontro o ponto M. Por quê? Porque eu tenho xb mais xc dividido por 2, xb é 4, xc é 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Y do B é 3 e Y do C é menos 5. 3 mais menos 5, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Certo? Ponto 3 com menos 1, eu tenho a coordenada do ponto M. Agora eu vou calcular a distância entre A e M. A é menos 1 e 2, M é 3 e menos 1. Jogo na formulazinha. E aí, olha só, o tanto que essa fórmula, eu particularmente não gosto de fazer essas contas aqui nessa fórmula. Por quê? Porque ele coloca 3 menos menos 1, tem um parênteses, tem um cochete, tem um quadrado, depois tem outro parênteses com um quadrado. Isso tudo está dentro de uma raiz quadrada. Acaba que fica muita conta, muitas operações, e aí pode ser que você erre aqui um sinalzinho, uma bobeira, e acaba errando o resultado. Quando ele fala em distância entre pontos, como que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês simplesmente olhassem para o x de um ponto e para o x do outro.
Qual a distância entre o x do i e o x do m? Qual a distância entre esses valores? Do menos 1 para o 3. Fala para mim, por favor. 4. 4. Então, eu vou pegar 4 ao quadrado. Qual a distância entre o 2 e o menos 1? 3. 3. Então, eu vou pegar 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25. Raiz de 25 é 5. Então, fazendo direto, assim, pelo raciocínio, a chance de errar acaba se reduzindo um pouco, porque você pode acabar errando esse sinalzinho aqui, ó, esquecendo de trazer esse menos, ou esquecendo de trazer qualquer menos aqui que você esquece de trazer, você erra o resultado final. E isso é muito fácil de acontecer. Certo? Então tá. Então bora. Vamos para esse outro exemplo aqui. Obtenha os pontos que dividem o segmento AB em 5 partes de medidas iguais, dado que A é 3 e menos 4 e B é menos 7 e 11. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu preciso dividir essa distância do A para o B em 5 partes iguais. Se você tem que dividir alguma coisa ao meio, você cria um ponto de divisão, não é? Entre eles. Então, eu tenho deixa eu pensar aqui, aquelas balinhas do... Qual que é o nome daquela empresa fortíssima de balinhas de chicletes, que a gente tem até na Americanas, que vende? Qual é o nome daquela empresa lá mesmo? Trident. Tem um Trident, tem outra agora, que está vendendo É o Fini. em Gente, shopping. pelo amor de Deus, é Fini. É Fini. Então, aquela... Mentos. Fini, ó, de empresa de chiclete e balinha, vocês estão bem, né? Falou as 3 principais aí, praticamente, né? Aí eu tenho aí a Fini, e aí eu tenho umas balinhas gigantes. Mas Fini não é chiclete, né? E quando eu vou dividir ela docinho. em duas, o que eu faço? Eu crio um ponto no centro dela, Fini de chocolate e também. divido ela metade para cada um, não é assim? Quando eu vou dividir qualquer coisa em 2 partes iguais, eu crio um ponto de divisão, certo? Se eu quero dividir alguma coisa em 3 partes iguais, eu preciso criar 2 pontos de divisão. Concorda comigo? Então, eu quero dividir em 3 partes, eu vou criar aqui, ó, 2 pontos de ruptura. E vai ser sempre assim, gente. Sempre que você falar em dividir um segmento ou qualquer objeto em partes iguais, você vai pensar em quantas partes você quer dividir. Se for em 10 partes iguais, você precisa colocar lá nessas 10 partes 9 pontos de ruptura entre os pontos. Tudo bem? É sempre um número a menos, ou um número abaixo ou menor do que o número de divisões que você quer. Então, se você quer dividir um segmento ou qualquer outro objeto em N partes, você vai criar N menos 1 pontos de divisões, ou divisão. Nesse caso, ele falou 5 partes iguais, então eu vou criar 4 pontos. P, Q, R, S. E é sempre assim, tá, gente? Então, eu criei aqui 4 pontos e eu preciso agora encontrar as coordenadas desses 4 pontos. Como que eu faço? Eu pego a distância entre A e B e vou dividir essa distância em x e a distância em y, de forma que eu encontre todas essas outras coordenadas aqui. Qual que é o jeito mais fácil de fazer isso? Fala para mim, por favor, qual é a distância entre os pontos A e B em x? Qual a distância do 3 para o menos 7? 10. 10. Se eu vou dividir esse 10 por 5, quanto que dá? 2. 2. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o meu XP e eu já sei que ele vai variar de 2 em 2. Então, eu tenho 3, o XP é 1, XQ menos 1, XR menos 3, XS menos 5 e XB menos 7. Já resolvi metade do problema de uma forma bem simplificada. Aqui, ó, ele faz isso também, tá? Ele faz um pouquinho diferente. Qual que é a distância entre os pontos menos 4 e 11, por favor?
15. 15 dividido por 5, 3. E ele vai variar aqui, ó, de 3 em 3. Então, menos 4, menos 1, 2, 5, 8 e 11. Pronto, descobri as coordenadas de todos os meus pontos. P, Q, R e S. Eu tenho o X de todos e o Y de todos. Então, ele queria os pontos que dividiam. Então, quais são os pontos? P, 1 menos 1, Q, menos 1 e 2, R, menos 3 e 5 e S, menos 5 e 8. E como que ele fez isso, o livro? Ele dividiu em 5 partes iguais, então devemos encontrar 4 pontos. Ele lista aqui em ordem crescente todos os pontos, né, em X, a sequência do X. Fala que é uma progressão aritmética e desenvolve o cálculo por meio de uma progressão aritmética. Qual que é o primeiro termo é 3, o último termo é menos 6, ele descobre que a razão é menos 2 e ele vai. 3 menos 2 fica 1, depois menos 2, menos 1, menos 2 de novo, menos 3, menos 5 e menos 7. Então tem como resolver essa questão por PA e por raciocínio. Na prática, a PA envolve muito raciocínio, né? Então são assuntos muito bem relacionados. Eu não faria como PA lá na hora do Enem, né? Na correria, lembrar da fórmula da PA, qual é o primeiro termo, o último termo, né? É muito mais difícil do que fazer desse jeito que eu fiz aqui. Pega a distância entre os pontos, divide pela quantidade de partes que ele quer e depois pega cada uma dessas partes e vai somando ou subtraindo aí do valor anterior, tá? Qual é o jeito que vocês preferem? Às vezes quem tem facilidade com PA prefere o jeito da PA. Na prática é exatamente a mesma coisa, só que ambos se baseiam em conceitos diferentes. Tá? Se fosse vocês fazerem essa questão aí, como que vocês fariam no Enem? Eu pularia. Pularia, Elvio? Professor, Eu choraria. Vocês não tentariam desenhar, não tentariam fazer um eixo ali com coordenado, não tentariam fazer nada? ô Eu professor, ia para as mais fáceis, Entendi, para Letícia. tentar tirar nota maior no naquele trem que tem lá, eu esqueço o nome toda vez. Naquele trem, É que trem que se você é por questão que você tem que acertar as mais fáceis para tirar nota maior. entendi. Entendi. É porque você está preocupado em professor, errar as mais fáceis e acertar as mais difíceis, né? Porque aí você vai cair lá no algoritmo que baixa a sua média, né? No caso, acertar as mais fáceis, né? Na verdade, se você errar as mais fáceis, é mais grave do que se você acerta as mais fáceis. Você Você errar, tem que acertar as mais fáceis, né? se você erra fácil, significa que as difíceis que você acertou, ele entende que você teve Foi no chute. foi uma grande possibilidade de chute, né? Então, as fáceis você tem que garantir para você não ser prejudicado, né? Pode falar, Pedro. professor. Cara, deixa eu entender, como tu fez essa resolução? Porque, tipo, ele quer descobrir um número que vai dividindo, não é? Certo, Em partes iguais. certo. Mas, uai, velho. Você quer que eu repita a forma que eu fiz ou você quer pensar um pouquinho? Só um segundo. Repete aí, por favor. Bora. Qual que foi a forma que eu fiz e a forma que eu faria no Enem? Tá? Tem a forma da progressão aritmética aqui do lado, que é o jeito que o livro fez, beleza? Então, Fala. eu tava pensando em fazer por PA, mas assim, professor. Cara, Te ouvindo.
É porque por PA, você tem que pegar o valor inicial mais o valor final e multiplicar pela metade do valor final. Não, isso aí se eu quisesse somar todos os valores, né? Sim. Não, não é o que ele pediu. Ele quer que você divide. Então, por PA, o que você vai ter que fazer? Ele te deu o termo A1 e o termo A6. Você vai ter que encontrar o termo A2, A3, A4 e A5. Entendeu? Então, você vai ter que Então, fazer lá, mas você vai ter que fazer lá a razão. Então, ele te deu o primeiro termo, o último termo e a razão. E ele quer que você encontre os termos entre o primeiro e o último. Então, não é você pegar, tipo, o termo da frente e subtrair pelo termo de trás? ou o contrário, você pegar o termo anterior e somar com a razão. Uhum. Né? Nesse caso do Ele x, deu a razão pra gente? ele não deu a razão. Você tem que calcular essa razão. Vamos calcular pela PA, para ficar mais fácil para o seu entendimento e de todo mundo, claro. Para a gente calcular, Vamos. esse aí, ó. Deixa eu colocar aqui assim, ó, exemplo 3. Para a gente calcular isso aí, do jeito que o livro fez, o que ele te deu, né? Ele te deu. Vamos primeiro resgatar a fórmula da PA. Qual que é a fórmula da PA? Fala para mim. A1 Não, mais AX. não. Não é essa. Tá vendo que já é uma dificuldade? Eu já tenho que lembrar a fórmula da PA, concorda? Então, é AN igual a 1 mais Vou colocar tudo AX. para ficar igual ao dele. Só vou substituir esse A aqui. Beleza? A N, que é igual a A1, mais N menos 1 vezes R. Isso aqui já pode ser um problema para quem não tem facilidade em decorar fórmulas matemáticas. Não, professor, ué. Não, para quem tem facilidade de PA, Pedro, é a melhor forma de fazer. Não é isso, professor. É porque ela não era dividida por 2? Não, aí é a soma, tá? A soma das PAs. São duas fórmulas em PA. O último Ah, termo, lembrei, tem duas agora, lembrei. Eu beleza. só lembro da soma. Pois é, eu também Não assim, eu lembrava. entendo, tranquilo. Então ele me deu o último termo, que é o AN, que é o menos 7. Então, ou seja, eu sei que o meu N é igual a 6. É outro entendimento que eu preciso ter. Eu preciso entender que, por esse enunciado aqui, ó, obtém os pontos que dividem o segmento AB em 5 partes. Se ele vai dividir em 5 partes, eu preciso de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já me deu 2. Então eu preciso criar 4 pontos de ruptura ou de interseção aqui, ó, que é exatamente o valor do 5 menos 1, que é o que eu comentei com vocês sobre fazer a análise sempre do número de partes que eu quero dividir. Pega esse valor menos 1 e é o número de intersecções que vocês têm que fazer. Então, esse n igual a Por 6 que o N é 6? é uma percepção que você tem que ter para que eu tenha 5 segmentos iguais, eu preciso de 6 pontos. Porque como eu estou falando de segmento, eu preciso de um ponto inicial e um ponto final. Então, para um segmento, eu preciso de 2 pontos. Para 2 segmentos, eu preciso de 3 pontos. E assim eu vou, sucessivamente. Entendi. O N é a quantidade de pontos que tem. O n é a quantidade de pontos que tem, que vai ser exatamente igual ao número de termos da minha PA, porque eu estou falando exatamente de pontos. Eu já tenho o primeiro e o sexto, eu preciso encontrar os pontos intermediários, ou seja, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Por PA, eu Tá, então faço vamos lá. o último termo igual a menos 7, que é igual ao primeiro termo, que é 3, 3 mais n mais menos 1, que é 5. 6. Eu vou colocar 6 menos 1 aqui só para vezes a razão. Que é, Eu não que é tenho. quanto? Que eu tenho que descobrir, né? É o meu objetivo. Beleza. Então, menos 7 menos 3, porque o 3 passa para lá, fica negativo, igual a 5R. Ou seja, 5R igual a menos 10. R igual a menos 10 dividido por 5. R igual a menos 2.
Beleza, descobri a razão. Aí, o que eu faço depois que eu descubro a razão? Deixa eu diminuir, aumentar o zoom aqui agora. Depois que eu descubro a razão, eu vou calcular todos os termos intermediários. Vou colocar aqui todos os termos. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então, o A1 ele já me deu, que é 3. E como ele falou que acabei de descobrir a razão, então do A1 para o A2 eu tenho a diferença de menos 2. Então, o A1 é 1, o A3 é menos 1, o A4 é menos 3, o A5 é menos 5 e o A6 é menos 7. Por quê? Porque de um para o outro eu tenho uma variação ou razão de menos 2. Uhum. Foi assim que o livro fez. Tem que fazer a mesma coisa para o Y. Acho que Aí não eu vou... preciso, não. Não, eu falo assim. Não, aqui eu não vou fazer, mas eu falo assim. Aí para resolver o exercício eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz para o X, para o Y. Certo? Eu acho que assim, por PA é mais tranquilo, sabe? Lembrando a fórmula é de boas. É de boas. Mas aí, por exemplo, se a prova do Enem fosse nesse momento, muito provavelmente você gastaria aí uns 5, 10 minutos para fazer essa questão pela PA, até você lembrar a fórmula da PA. Ah, talvez, a menos que eu estivesse estudando que nem um doente, eu não ia esquecer, não. Então, aí depende, né? Com certeza. O jeito que eu falei foi um pouco diferente, por quê? Porque eu peguei o primeiro mais o último, que é a distância entre eles, que é 10, eu já calculei a razão, menos 2. Por quê? Eu peguei a distância entre 3 e menos 7 é 10. 10 dividido por 5, 2. Então, esse processo de cálculo aqui, ó, já fiz de cabeça. E sempre funciona, né? Peraí, faz de novo, não entendi nada. Eu peguei o seguinte, eu quero dividir esse segmento em 5 partes iguais. Então, eu quero a distância do 3, ou seja, em outras palavras, eu quero saber qual que é a distância do primeiro termo com o último. Para eu sair do 3 e ir para o menos 7, eu tenho quanto? Qual que é a distância? É 10. 10, né? Eu posso falar até menos 10. É 10 a distância entre 3 e menos 7. Então tá, se eu vou dividir em 5 partes iguais, eu tenho 10 dividido por 5, que é 2. Ah! É isso que eu estou falando sobre fazer direto, fazer algumas coisas de cabeça e usar um raciocínio em vez de recorrer à fórmula. Então, eu ganho tempo. Então, eu já descubro esse 2 aqui, ó, direto. Certo? Que inteligência. E aí, o que eu faço? Aí eu vou pegar e aí eu vou distribuir. Aí eu posso fazer desse jeito aqui depois, não tem problema. Porque aí é rápido, né? Peraí, volta lá, professor. Deixa eu fazer uma coisa, então. Só um segundo. Faz pro Y, desse jeito que eu fiz. Só um segundo. Para sair do menos 4 e ir para o 11, eu tenho quanto? Três. 3. Aí eu pego. Eu estou aumentando ou estou diminuindo? Para sair do menos 4 e ir para o 11. Tá aumentando. Então, pego. O próximo é menos 1, o próximo é 2, depois 5, 8 e 11. Ah, eu consegui. É isso aqui, olha lá. Menos 4, mais 3, menos 1. 2, 5 e 8. Diretão. Você faz ela em 1 minuto ou menos. Professor, mas essa divisão de 5 aí, ele é feito tipo a partir dos outros termos, não é? É em função do enunciado, que falou que ia dividir em 5 partes iguais. Ah, bom. Entendi. Faz sentido. Faz sentido, né? Falou lá no enunciado, dividir em 5 partes iguais, você foi e dividiu por 5. Realmente, Pô, é isso. Nossa! Certo? Alguém tem alguma dúvida? O que eu estou querendo dizer com vocês em relação a tudo isso é que, em vez de fazer tudo isso aqui, ó, você pode fazer essas continhas quase que nesse cantinho aqui, sabe? Assim, é uns trenzinhos. Você simplesmente vai pegar aqui um rascunho, ou a própria prova de rascunho em si, você vai pegar.
para sair do 3 e ir para o menos 7, eu tenho uma variação em x de menos 10, né? Então, eu faço assim, ó, variação em x menos 10. São 5 partes. Então, 5 partes, né? Menos 10 dividido por 5 partes, menos 2. Aí, eu começo no valor 3. Qual que é o próximo? 1, depois menos 1, menos 3, menos 5, menos 5 ficou feio. Menos 5 e menos 7. Pronto, terminei o x. E o y? Eu pego a variação em y, que é quanto? Para sair do menos 4 e chegar no 11. É 15. Vai dividir em 5 partes. Né? Dividir por 5. Porque ele falou que eram 5 partes iguais, que dá 3. Qual é o meu primeiro valor do y? Menos 4. Para sair do menos 4 e ir para o 11, eu estou aumentando. Para sair do 3 e ir para o menos 7, eu estou diminuindo. Então, eu tenho que entender que o meu primeiro termo é 3 e o meu último termo é menos 7. Ou seja, eu estou diminuindo o resultado. Então, a minha razão vai ser negativa. Nesse caso aqui, a minha razão é positiva. Por quê? Porque eu estou aumentando. Estou saindo do menos 4 e indo para o 11. Então, eu tenho menos 4, aí vem menos 1, 2, 5, 8 e 11. Pronto, esses são todos os meus termos. O primeiro e o último. Então, assim, o Enem, um fator muito importante do Enem é o tempo, né? Então, a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa ser objetivo, né? Então, eu posso usar a PA? Posso, mas eu vou gastar mais tempo, vou ter que lembrar a fórmula da PA, vou ter que entender o que eu estou calculando, então eu preciso encontrar a razão. Qual que é a lógica por trás disso tudo aqui? Ó? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Na íntegra, essa fórmula foi desenvolvida a partir desse raciocínio. O que eu estou falando para vocês é que, em vez de vocês pegarem uma fórmula pronta, vocês podem recorrer ao raciocínio que desenvolveu aquela fórmula, sabe? Se vocês entenderem o raciocínio que é necessário, ou pelo menos o raciocínio que foi utilizado para desenvolver a fórmula, vocês não precisam decorar a fórmula, vocês vão conseguir desenvolver ela intuitivamente, sabe? Aqui nada mais é do que uma progressão aritmética, onde eu calculei a razão de uma forma bem mais direta do que pela fórmula. Eu peguei a essência da fórmula e coloquei aqui. E aqui eu desenvolvi todos os termos, ou seja, eu teria que fazer uma continha para cada um desses números aqui. Que seria aquele assim, ó, A2 é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aí ficaria A2 igual a A1 mais 2... Né? Tipo assim, eu teria que fazer essa continha tantas vezes, sabe? Sem necessidade. Beleza? Show? É isso que eu estou tentando passar para vocês, né? Em vez de... eu não quero... Eu não vou ensinar a vocês aquilo que eu não uso, assim. Eu posso pegar uma musiquinha aí da internet, igual a gente pegou aí da aula passada que o Pedro cantou pra gente. Beleza, eu coloco aqui, né? Aquela do cachorrinho. Mas eu não uso a fórmula, a música do cachorrinho quando eu vou calcular. Eu tenho que entender o que ela significa, né? É isso que eu tô Música tentando. do cachorrinho? Lembra, não? Não. Da tabela Eu não do... cantei. É um gato. É um gato, né? É um gato. Eu tinha visto um do cachorrinho, eu acho. Acho que eu tô com uns memes de cachorrinho na cabeça. Mas era um gato, realmente, Andressa. Meme Beleza? de cachorrinho na cabeça. Tô com meme de cachorrinho na cabeça, pensa, Pedro. Tô vendo muitos memes de cachorrinhos ultimamente. Meu Instagram só tem memes e vídeo de TikTok, né? Beleza? É o réu, cara. Tenta fazer essas questões aqui até o final da aula. Faltam aí 5 minutos para o vídeo encerrar e 14 minutos para a aula, né? Tenta responder essas questões aí, tira dúvida comigo, por favor. Para a gente encerrar esse assunto. Ele fez um pouquinho diferente. Ele falou do ponto médio de AC. Então, olha lá, ó. Só que o AC, ele não me deu o valor do Azinho, né? Que é a coordenada Y do A. Aí eu tenho que desenvolver a formulazinha da média dos pontos, falar que ele é igual a 5 quartos e 4. Aí eu consigo encontrar o A, que é o Y não fornecido do ponto A, e o B, que é o X não fornecido do ponto B. Tenta fazer aí, por favor. Do Cara, eu 11. não sei fazer isso.
Bom. Do 1 ao 5, só inicia aí, pega os valores A, B, C, D, pega o valor M, pega uma folha, copia os valores que eu vou dando umas dicas aí. Eu só quero ver vocês tentando. Inclusive, ativa a câmera pra gente tirar o print da aula de hoje, por favor, que a gente já deixa tudo organizado antes desse vídeo encerrar. Fechar aqui. Falta o Júlio, a Ana Clara e o Luan. Vou ligar, peraí. Beleza? De vez em quando o Gabriel, quando a gente provoca assim, essas questões, assim, o Gabriel até participa, hoje está mais calado que normal, Gabriel. Falei de meme do cachorrinho, falei de vídeo, a gente falou de raciocínio lógico aí, você não falou nada. Nesses momentos você costuma participar. O Luan também está mais calado que o normal, Luan. Você é mais participativo aí, cara. O que foi com vocês hoje? Sono. Tá faltando a Ana Clara. Vocês sabem se a câmera dela tá estragada, o áudio, alguma coisa assim? Qual? Ana Clara É, Oliveira. deve estar com câmera. Também acho, Elton. Acho que é por causa do computador dela. Ana Clara, vê a Ana Clara, manda uma mensagem aí, Ana Clara. Vamos lá, então. Posso? Ô, Júlio, vai ficar com a mão no rosto aí, ó. Aí, agora ficou legal agora. O El vai bocejando, vou esperar o El terminar de bocejar, só um minutinho. Foi, gente. Beleza? Bem na hora que o Pedro saiu, né? Oi, professora. Minha bateria acabou na câmera. Bem na hora, cara. Você viu que eu liguei, não viu? Eu tinha visto o movimento aí, mas não tinha tirado o print ainda não. Mas aí eu coloco lá. Só a Ana Clara Oliveira que eu não sei o que pode ser. Não, então a minha bateria acabou porque eu tirei do carregador para pôr ali em cima para tirar a print, só que não tava carregando, professor. Uai, entendi. Mas será que problema na bateria ou no carregador? Era uma posição do carregador, eu já coloquei de novo, tava saindo. Ó, vamos fazer pelo menos esse exercício aqui. Desenvolvam ele aí, por favor. Ó. Eu tenho o A, B, C e D. E ele falou assim, ó, os vértices de um paralelogramo. E M é o ponto médio da diagonal AC. Então, ele falou AC. Se ele falou AC, gente, eu preciso entender e resgatar aqui as coordenadas A e C. Então, x em 1 e x em 4, y em Azinho e y em 5. X, repete de novo, por favor, Pedro. Vai cair a chamada, eu vou continuar, vou desligar aqui, desativar porque vai cair, e aí eu volto para finalizar a resolução desse exercício, beleza?